Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, eu vou, na aula de hoje, fazer uma revisão sobre as equações do primeiro grau, para que a gente possa depois introduzir as funções, começando pela função afim, tá certo? Bora lá então. Conteúdo é a resolução de equação do primeiro grau, e o objetivo da nossa aula é compreender o conceito de equação do primeiro grau, que é aquela do tipo ax mais b igual a zero, para a gente conseguir então resolver as equações do primeiro grau utilizando as propriedades de igualdade. Mas antes de mais nada, eu já quero relembrar a vocês que a gente, para resolver a equação do primeiro grau, a gente precisa bastante das operações inversas. Então, assim, por exemplo, a soma, a gente sabe que a operação inversa da soma é a subtração, da mesma forma que a gente sabe que a subtração, a inversa dela é a soma. A gente sabe que a operação inversa da multiplicação é a divisão, da mesma forma que a operação inversa da divisão é também a multiplicação. E a gente vai utilizar bastante isso para poder resolver os problemas que a gente tem para resolver, tá certo? Então, assim, pessoal, vamos pensar. Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Que uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, então, ela vai ser sempre do tipo ax mais b igual a zero, certo? O a e o b são números reais. Vou escrever que são números reais. O a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Vamos pensar no seguinte, vamos supor, o que aconteceria se o a fosse zero? Caso a fosse zero, nós teríamos zero vezes x mais b igual a zero. A gente não teria uma expressão para descobrir o valor do x, porque quando a gente está falando de uma equação, a gente está procurando descobrir qual é o valor desconhecido, qual é o valor que eu vou colocar aqui no lugar dessa incógnita, que vai fazer com que o meu resultado dê o carinha que está aqui do lado de cá. Se o a é zero, esse termo aqui todo já é zero. Então, desculpa. Então acaba que que o x poderia ser qualquer número. Então a gente logo já define isso, tá? Vamos pensar, por exemplo, aqui, ó. Então na equação 2x menos 18 igual a zero. O a satisfaz a condição de existência. O a é 2. O b é menos 18. Então, quando a gente vai resolver uma equação, a gente quer calcular o valor da incógnita, que torna essa sentença matemática uma verdade. A gente quer descobrir, nesse caso aqui, por exemplo, qual é o valor que eu vou colocar no lugar do x, de modo que quando eu multiplico esse valor por 2 e subtraia desse resultado 18, eu chegue no zero. Tá certo? Então, resolver uma equação nada mais é do que buscar valores para tornar uma sentença matemática verdadeira. E a gente vai usar as propriedades inversas para resolver esse tipo de coisa. Porque eu vou dar um exemplo simples, mas só para vocês entenderem o que na verdade acontece. Vamos supor que a gente tenha a seguinte equação, vou pegar essa mesma. 2x
menos 18 igual a zero. A gente precisa encarar e olhar para uma equação como uma balança, porque isso já vai facilitar muita coisa, tá certo? Então, eu tenho lá 2x menos 18 é igual a zero. O que eu faço de um lado numa balança, se eu faço do outro, vocês concordam comigo que eu não altero o peso? Que eu não altero o equilíbrio da minha balança? É como se eu pegasse, por exemplo, essas balanças de prato e falasse que a minha balança está equilibrada e que de um lado da balança eu tenho um pezinho de 2 quilos e um outro de 3. No outro prato eu tenho 5 pezinhos de 1 quilo. Então aqui eu tenho um de 2 e um de 3. E essa balança ela está equilibrada. Daí eu vou tirar o meu pezinho de 2 quilos daqui. Quando eu faço isso, vocês concordam comigo que o lado que está com 5 quilos vai ficar mais pesado, logo ele tende a ir para baixo? Para eu poder equilibrar a minha balança de novo, o que, que eu vou ter que fazer? Se eu tirei 2 quilos de um lado, eu tiro 2 quilos do outro e com isso eu volto a equilibrar minha balança. No caso da equação, é a mesma coisa. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu tenho 2x menos 18 igual a zero. Então, eu vou pegar e vou tirar desse lado esquerdo da minha expressão. Vou tirar não, na verdade eu vou acrescentar, né? Porque como eu estou subtraindo 18, eu preciso tirar esse carinha daqui e deixar só a letra de um lado, porque eu tenho que deixar a letra de um lado e o número do outro. Para isso, eu só preciso acrescentar 18 do lado de cá. Mas encarando a minha equação como uma balança, se eu acrescentei, desculpa, 18 de um lado, eu vou precisar acrescentar 18 do outro lado. Porque com isso, olha o que acontece. Menos 18 mais 18 vai dar zero. Então sobrou do lado de cá só 2x. Do lado direito, 0 mais 18 é igual a 18. E a minha equação por hora está assim. Ótimo. Só que eu ainda não resolvi, porque eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de x. E esse 2 aqui, ele está multiplicando a minha incógnita. O contrário de multiplicar é dividir. Então eu vou pegar aqui e vou dividir o 2x por 2. Só que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então eu também vou dividir o 18 por 2. 2 dividido por 2 fica x. 18 dividido por 2 fica 9. Na prática, a gente não faz isso, a gente não fica fazendo isso toda hora. A gente trabalha então com as operações inversas, que são as que eu disse no começo. Assim, ó, 2x menos 18 é igual a zero. O contrário de subtrair é somar. Então, se eu estou subtraindo de um lado, eu vou jogar para o outro lado somando. E daí eu vou ficar com 2x igual a zero mais 18. 0 mais 18 é 18. O 2 que está multiplicando, eu vou mudar de lado dividindo. O contrário de multiplicar é dividir. Então, x vai ser 18 dividido por 2 e o x vai ser igual a 9. A ideia para a resolução de equação do primeiro grau é essa. Então agora o que, que a gente vai fazer? Eu vou resolver alguns problemas, algumas equações com vocês, para a gente poder treinar, tá certo? A primeira equação que eu vou resolver com vocês é a seguinte. Deixa eu ver aqui que essa luzinha não está muito boa, galera. 2x menos 5 é igual a 7. Ou seja, eu quero descobrir qual é o valor que eu vou multiplicar por x e subtrair desse valor 5 e o resultado vai dar 7. Então, bora lá. Tá subtraindo, vai mudar. O contrário de subtrair é somar, então ele vai passar para o outro lado somando.
Eu vou ficar com 2x igual a 7 mais 5. 7 mais 5 é 12. Agora, o 2 que está multiplicando vai mudar de lado dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 12 dividido por 2 e o x é igual a 6. O que isso quer dizer? Que se no lugar do x eu colocar o número 6, a minha expressão é satisfeita. Ora, 2 vezes 6 é 12, 12 menos 5 realmente é 7. Vou fazer mais. 2x sobre 3 menos 5 é igual a 7. Começa a resolver do mesmo jeito, tá certo? O 5 que está subtraindo, ele vai passar por outro lado somando. E daí a gente vai ficar com 2x sobre 3 igual a 7 mais 5. 7 mais 5 é 12. Agora a gente foca nas operações inversas, né? Qual é o contrário de dividir? Porque o 3 está dividindo 2x. O contrário de dividir é multiplicar, então ele vai mudar de lado multiplicando. Eu vou ficar com 2x igual a 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36. E o 2 que agora está multiplicando, ele vai mudar de lado dividindo. 36 dividido por 2, então quer dizer que o x é igual a 18. Ou seja, se no lugar do x eu colocar o número 18, essa expressão é satisfeita. 2 vezes 18, 36. 36 dividido por 3 é 12. 12 menos 5 é 7. Certo? Vamos pensar em mais um exemplo aqui. 3x mais 4 é igual a 7x menos 16. Nesse caso aqui, ó, 3x mais 4 igual a 7x menos 16, a gente tem que pensar em deixar tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro. De qual lado a gente vai deixar não importa, tá? Então a gente vai ficar aqui com o benção 3x, o 7x, como ele não tem nada que ele está somando, ele vai passar por outro lado subtraindo, menos 7x é igual a o menos 16, ele já está desse lado, então ele vai continuar com o sinal que ele está. E o 4 que está somando, ele vai subtrair. Daí eu vou ficar com 3x menos 7x igual a menos 4x. E menos 16 menos 4 é menos 20. Certo? O menos 4 que está multiplicando x, ele vai passar por outro lado dividindo. Então eu vou ficar com menos 20 dividido por menos 4. Menos com menos é mais. Então eu vou ficar com 20 dividido por 4, que é igual a 5. Repara que eu estou trabalhando sempre com a operação inversa, tá? Então preciso que vocês consigam enxergar isso também. A gente vai sempre trabalhar com essa história e ideia de operação inversa. Vamos pensar em um problema. Vou colocar assim. Pensei em um número calculei seu triplo
Acrescentei 17 unidades e obtive 41 como resultado. Em qual número pensei? Bom, a gente tem que tentar modelar esse problema, transformar ele em uma equação. Eu não sei em que número eu pensei, então eu vou chamar esse número de x, que é um número desconhecido. O triplo desse número. O triplo é multiplicar por 3, então 3x. Acrescentei 17. Então vai ficar 3x, como eu acrescentei, é mais. O resultado foi 41. Então vai ficar 3x mais 17 igual a 41. Já montei a minha equação, agora eu consigo resolver. Mesmo esqueminha, letra para um lado e número para o outro. O 17 está somando, ele passa subtraindo. A gente fica com 3x igual a 41 menos 17. 41 menos 17 é 24, então a gente fica aqui 3x é igual a 24. Tá, tá multiplicando, passa dividindo, então x vai ser igual a 24 sobre 3. Logo, o meu x é 8. Então, o número desconhecido é 8. Tá certo? É, Então, galera, é assim. Resolver a equação do primeiro grau. O que a gente precisa? A gente precisa conseguir trabalhar com as operações inversas. Se eu consigo trabalhar com operação inversa, eu consigo resolver a equação de primeiro grau. Tá certo? Dito isso, eu quero que vocês façam como tarefa as aulas 1, 2, 3 e 4 da apostila, que vão da página 118 à página 128. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, reassistam às explicações ou pode me mandar mensagem. Bom trabalho e até a próxima, até a nossa aula presencial.